Bom dia, pessoal. Vamos hoje trabalhar com mais uma aula de produção textual. Vamos lá. Bem, hoje nós vamos trabalhar com o mito, certo? Nós já falamos sobre a lenda, agora nós vamos falar sobre o mito. E aí você vai encontrar esse conteúdo lá no capítulo 6, nas páginas 109 a 125. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de narrativa, tudo bem? Vamos lá. Mito. O que seria o mito? O mito é a narrativa simbólica que busca explicar a origem do mundo, de um fenômeno natural ou da humanidade. Então, para explicar, né, essa origem do mundo, como é chamado de narrativa simbólica, por isso que ele utiliza, além de personagens humanas, ele utiliza também de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses. Então, aí nós não vamos entrar na parte da filosofia, tentar entender o mito de acordo com a filosofia. O que nós vamos tentar entender aqui é como se dá essa narrativa, de que maneira essa narrativa ocorre, tudo bem? A parte lá da filosofia, com certeza vocês já devem ter estudado. Então, agora nós vamos compreender a estrutura dessa narrativa, que é o que nos interessa na nossa aula de produção textual. Ok? Vamos! Veja só, a estrutura dessa narrativa é a mesma estrutura de toda e qualquer narrativa. Não vai diferenciar. O que vai diferenciar é exatamente a história que vai ser contada. Só que essa história que vai ser contada agora, que é o mito, ela vai ter a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Professora, tem uns nomes aí um pouquinho diferentes do que a gente já estudou. Não é que seja diferente, ou pode até ser que seja diferente, mas tem o mesmo sentido, certo? Então, vamos entender. A situação inicial é uma situação de equilíbrio da narrativa, na qual costumam ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço. Lembram disso aí? Toda narrativa faz esse mesmo procedimento. No início, ele é totalmente equilibrado, é uma história totalmente equilibrada e vai apresentar principalmente as personagens, o tempo e o espaço, certo? Agora, o que é que começa a complicação? O que seria essa complicação? Que é algo novo aí para vocês. A complicação é o início e o desenvolvimento do conflito. Prestem atenção que estava tudo equilibrado. Bem na introdução, na parte inicial, estava tudo bem equilibrado. Aí começa a complicar, começa a criar-se um drama, certo? Porque é uma narrativa. Isso aí é a parte do conflito. Professora, mas o conflito não seria o mesmo clímax? Não, não é a mesma coisa. O clímax é o momento mais tenso que existe em uma narrativa. Tem aquele momento em que você parece que o coração vai sair fora de tanta emoção que você está passando, certo? Isso aí é o que? O clímax, não é o conflito. O conflito é a intriga, é o momento da intriga. O clímax é o momento é o ápice da história, certo? E aí vem o desfecho. O desfecho é a conclusão, ou seja, você vai finalizar a sua história. Ah, professora, agora consegui entender. Ótimo. Se você conseguiu entender, tá muito bom, tá perfeito. Agora, se você ainda não conseguiu compreender, por favor, procura lá no PV,
certo? Pergunta, vai tentando discutir essa aula comigo através do WhatsApp, tá bom? Eu fico aguardando você. Muito bem. Para entender melhor uma narrativa, é preciso que a gente entenda o que dentro dessa narrativa tem que haver aquilo que une as partes do texto. E aí é que entra a participação da coesão e da coerência, que são palavras parecidas, mas que têm significados diferentes. Mas que todo texto, toda narrativa, é fundamental que exista tanto a coesão como a coerência. Então, vamos entender o que é a coesão. A coesão um texto é uma unidade de sentido. Veja só, o texto ele precisa ter sentido, certo? Por isso, os elementos que compõem esse texto devem estar harmonicamente relacionados. As palavras, as frases, elas precisam estar harmoniosamente interligadas, certo? Relacionadas. Quando há perfeita conexão entre esses elementos do texto, dizemos que ocorreu a coesão, certo? Por quê? Porque se não há uma interligação dessas palavras, dessas frases, aí o texto vai começar a perder o sentido, que aí entra a parte da coerência. Quando é que é coerência? Quando falamos, precisamos ser claros para que o nosso ouvinte entenda o que queremos comunicar, certo? Muito bem. Do mesmo jeito acontece quando escrevemos. A situação não é diferente quando nós escrevemos. Nosso texto deve fazer sentido para quem o lê. Se um texto faz sentido, dizemos que é um texto coerente. Ah, professora, agora entendi. Coesão é um interlaçamento, ou seja, a relação que existe entre as palavras e as frases desse texto. A inter-relação entre essas partes do texto. Exatamente. E a coerência é o sentido desse texto. Isso, é o sentido dessas palavras. Muito bem, é isso mesmo. Mas para ficar mais explicado, para que você possa compreender melhor, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vejam só. Exemplo de coesão. Certa vez, um jornal de grande circulação estampou a seguinte manchete: professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Vejam, aí não tem pontuação e há uma palavra que deixa algo em suspense. A palavra seus salários, certo? A expressão seus salários causa um desconforto, ou seja, há um desentendimento. Por quê? Porque eu não sei se o aumento é do salário dos deputados ou se o aumento é do salário das professoras, certo? Então, veja só. Explicando esse exemplo de coesão. Na manchete do jornal, o fato de um elemento poder estar associado a dois termos distintos, no caso lá, seu salário, certo? O salário pode ser tanto das professoras como dos deputados, certo? Então, isso aí rompeu a harmonia do texto, causando exatamente a incoesão nesse texto. Então, não há coesão nesse texto exatamente por causa dessa falta de harmonia. Ok? Deu para entender? Prosseguindo.
Exemplo de coerência. Era 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Veja que há uma incoerência, não tem sentido, certo? As 3 orações que compõem esse texto aí, ainda que próprias da língua, não apresentam uma relação clara de sentido entre si. Estão desarticuladas. Se as mesmas orações apresentassem assim articuladas, haveria produção de sentido. Veja só como elas estariam bem articuladas. São 5 horas, ponto. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Percebeu que agora há um sentido? Antes não tinha sentido, agora passou a ter. Por quê? Por causa da pontuação. Isso faz toda a diferença, tá bom? Deu para entender a diferença de coerência e coesão? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Coesão e coerência é como expressar suas ideias com mais clareza e de forma mais econômica. Então, uma encaixa a outra para formar esse quebra-cabeça que é o texto. Então, o texto, para ter sentido completo, precisa da coesão e da coerência. Tudo bem? Ótimo! Então, agora é a sua hora de exercitar o que você aprendeu. Clique em tarefas de casa, lá você vai encontrar as atividades que você vai ter que fazer hoje. Tudo bem? Então, aguardo vocês no fórum às 10h30 para a entrega de atividades. Beijos e até a próxima. Não esqueça, fique em casa.